Você fazer parte dessa história da igreja, do que Deus está fazendo em nós e através de nós. Que Deus maravilhoso nós temos, que Deus incrível que nós servimos, que nós confiamos, que nós depositamos a nossa fé. Eu sei que tem sido muito especial os momentos que nós temos passado como igreja, desde muitos anos, desde o início dessa igreja, e sabemos que Deus tem coisas específicas para fazer, e muito bom você estar aqui fazendo parte disso tudo, e é sempre um privilégio. Nós reconhecemos que é o Senhor que está fazendo, não é através de homens, não são estratégias humanas, mas sim o próprio Deus que tem feito coisas para que o nome dele seja glorificado. E essa semana foi muito especial para mim e para Keila, porque nós fizemos 20 anos de casado, gente. Não parece, mas nós casamos muitos, novos, né? Acho que eu tinha 15 anos, brincadeira. Eu tinha já 19 para 20, eu casei com ela e nós temos 2 filhos, o Brian e o Kevin. Estão aqui no culto, muito bom. A nossa história, celebramos bastante, passamos momentos juntos. Alguns que nos acompanham pelo Instagram, acompanhou um pouquinho da nossa bagunça, do Jeep que nós quase capotamos. Também teve um momento da gente fazer trilha com roupa de shopping, né? Porque a gente não tinha roupa para ir, mas aqui ela estava muito empolgada. Não, a gente vai fazer trilha assim. E sabe como que é, os homens sabem como que é, né? A esposa, né? Ela sempre tem razão. Então fomos, né? Fomos com roupa de shopping. E foi mais divertido, porque teve momentos que a gente estava com o tênis não tão pronto para isso. E aí, enfim, histórias. E é muito bom quando você entende o privilégio de Deus de construir uma família. E para a gente começar essa nova série, uma série que a gente vai falar sobre pequenas atitudes e grandes mudanças. Eu não sei se tem um anjo, acho que o anjo está de folga hoje, mas, enfim. Não, acho que eu estou ouvindo. Está faltando retorno, na verdade, é o anjo do retorno. Então, libera o retorno para nós, o anjo. E pequenas atitudes e grandes mudanças. É interessante porque a gente percebe que nós queremos às vezes muitas grandes mudanças, coisas grandes, mas esquecemos que para chegarmos nessas coisas grandes, nós precisamos valorizar os pequenos começos, as pequenas atitudes. Hoje, se nós estamos aqui, um privilégio de Deus, os bastidores dessa igreja, vocês não imaginam como é desafiador estar aqui. Mas se nós estamos aqui, foi por conta de pequenos passos de fé, pequenas atitudes que nos levaram a produzir grandes mudanças, não só em nós, mas no nosso time de pastores e também como vocês como igreja, os nossos voluntários e um time específico, por conta dessas pequenas atitudes que provocam grandes mudanças. E a ideia dessa série é exatamente essa: mostrar para você que suas pequenas ações, elas vão gerar em algo em você que vai te levar em grandes transformações, grandes mudanças, e é necessário isso. Nós observamos isso muito em Jesus, nós observamos muito isso no reino de Deus, nós percebemos isso na nossa volta, de pessoas que chegaram no topo, onde Deus chamou eles a estarem, por conta de pequenos começos, pequenas atitudes, que eles valorizaram, a ponto de chegar onde chegaram nos dias de hoje. Olhando para a palavra de Deus também, nós percebemos facilmente o cajado de Moisés, uma coisa tão pequena, mas que a atitude dele, as pequenas atitudes de Moisés, fez com que o mar se abrisse. A gente percebe que uma pedrinha na mão de Davi, um pequeno também, derrubou uma coisa muito grande, um gigante, exatamente porque ele sabia valorizar as pequenas atitudes, as pequenas ações deles, o comportamento de Davi para vencer um gigante que tinha assolado com pressão e temor, enchido de medo uma nação. Então é fácil nós percebemos o quão é importante nós valorizarmos os pequenos começos, as pequenas atitudes, pequenas ações, porque é fato, existe um ditado popular que fala que ninguém tropeça em montanha. Às vezes nós estamos tão carregados no nosso dia a dia que muito mais fácil nós tropeçarmos nas pequenas pedrinhas do que numa montanha. E quando nós olhamos para essa palavra de Deus, nós percebemos que existe um ditado popular de Jesus, que ele faz a comparação do reino dele. E quando eu aprendi sobre esse texto, para mim foi complexo, entender essa comparação para mim foi difícil, onde Jesus compara que o reino dele é semelhante a um grão de mostarda, uma pequena semente. E eu quero ler esse texto, que Jesus usa esse ditado popular,
É interessante porque Jesus sempre se comunica de uma forma clara, para que ninguém venha ter dúvida daquilo que ele estava expressando dentro do coração dele, colocando para fora, como que é o reino de Deus, a semelhança do reino de Deus. E esse ditado popular nessa época era muito fácil as pessoas entenderem, porque eles usavam muito exemplo do grão de mostarda. E Jesus usa em 2 textos esse exemplo, em Mateus 13, em Mateus também 17. Eu quero te convidar a você abrir a sua palavra através do aplicativo, através da tua Bíblia mesmo. Mateus 13, do 31 ao 32, 2 versículos. E também Mateus 17, 20. A gente está sem a projeção, você que está online nos assistindo também, eu te encorajo você na sua casa, ou seja, onde você estiver, se livrar de distrações, para que esse momento de palavra, de abastecermos, sermos abastecidos pelo combustível do céu, você possa permitir o Espírito Santo te abastecer. E então Mateus 13, do 31 ao 32 diz assim: e contou-lhes outra parábola: o reino dos céus é como um grão de mostarda, que um homem plantou em seu campo. Embora seja menor entre todas as sementes, quando cresce, torna-se uma das maiores plantas e atinge a altura de uma árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. Interessante esse texto. Em Mateus 17, 20, também quero ler os 2 momentos que Jesus usa esse ditado popular da sua época, como grão de mostarda. Ele também usa sobre a fé e diz assim: e ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a esse monte: vá daqui para lá, e ele irá, e nada será impossível para vocês. Nada será impossível para vocês. Vocês podem aplaudir Jesus por essa mensagem? Interessante porque quando eu comecei meus passos de fé e observar que Jesus compara o reino dele com uma coisa tão pequena, para mim foi frustrante. Olhar que o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda, que no período de Jesus era a menor semente, não hoje. Hoje existem outros tipos de semente, igual na arca de Noé, tinha animais específicos, insetos específicos, e hoje existem infinidades dessa junção, desse início. Então quando na Palestina, Jesus está falando sobre isso, ele está falando sobre esse grão de mostarda que era pequeno, e como ele compara o reino dele como algo pequeno. E aí nas minhas crises, da minha teologia, eu comecei a falar: ei Jesus, eu quero uma revelação sobre esse texto. E aí quando você vai lendo, você vai relendo, você percebe que o reino de Deus, ele não é igual ao grão de mostarda. O reino de Deus ele é semelhante, ele se parece como um grão de mostarda, mas ele não é um grão de mostarda. E para você talvez não faz sentido essa pequena diferença, mas faz muito, porque não é o significado de ser pequeno, mas é a produção de algo que é pequeno e que nas mãos de Deus se torna tão grande, a ponto de ser jamais esquecido por alguém que passa por aquele lugar, que um dia uma semente de mostarda caiu no solo fértil e produziu uma planta. Não é uma árvore, é uma planta, que ela se tornou maior do que árvores, do tamanho de árvores, de 4 a 7 metros, os estudiosos dizem. O que eu quero dizer é o efeito desse reino de Deus, não é porque ele é pequeno de humildade somente, mas é porque ele no lugar certo, ele pode produzir expressão, influência, que onde as pessoas passam, elas podem ser transformadas, porque agora existe uma coisa que era pequena, mas no lugar certo produziu frutos. Então Jesus ele começa a trazer de perto para as pessoas sobre a comunicação, como a Carol estava dizendo aqui no louvor. Deus, você não está falando comigo, e é interessante porque sempre quando eu olho a palavra de Deus, eu vejo a clareza da mensagem de Jesus, onde não conseguiu ter acesso por causa de um coração religioso, mas não um coração do reino. As pessoas muitas vezes me perguntam: mas Deus não está falando comigo? Eu falo: por quê? Se Ele falar, você vai obedecer? Se Ele falar as verdades dEle, você obedece a Ele? Se Ele falar, normalmente quando Deus fala, você tem que abrir mão de muitas coisas.
E como a Carol falou aqui, Marta estava preocupada com as tarefas, o dia a dia, a meta de bater, de vender, de ter que construir, de ter que fazer acontecer. Ela estava tão preocupada que quando Deus falou com ela teve que abrir mão disso. Então talvez Deus muitas vezes está falando com você e você tem dificuldade de abrir mão de algumas coisas. Talvez Ele está falando com você e você não está percebendo. Talvez Ele não está falando com você, porque se Ele falar com você, você pode até abandoná-lo. Porque você criou estratégias e métodos de você mesmo, seu próprio Deus, seu. E o seu Deus se chama essa tarefa que nos escraviza, como a Carol estava citando aqui. Então quando eu olho Jesus usando o ditado popular, Ele estava mostrando clareza, uma comunicação eficaz, que o reino de Deus é semelhante. O reino de Deus não é igual um grão de mostarda, mas ele é semelhante. O reino de Deus, uma pequena semente no lugar certo, ela pode produzir coisas incríveis. E aí nós começamos a observar que existe um agricultor dessa semente. E que se você ler Mateus 13, os capítulos anteriores, estava falando sobre esse agricultor, o semeador que sai a semear a palavra de Deus como semente, e encontra 4 tipos de solo, e um dos solos, a preocupação dessa vida, fez com que essa semente não produzisse algo. A preocupação do que comer, com o que beber e com o que se vestir, esse semeador joga, e aí as preocupações da vida impedem dela crescer, mas também... Para resumir, os capítulos anteriores fala de um semeador que achou um solo fértil para essa semente, e ela produziu frutos a 100 por 1, ou seja, os frutos que mostrou que o reino de Deus ele é completamente influente, relevante, que a pessoa que permite essa semente gerada em nós, através de um grãozinho, uma pequena semente, sim, produzir frutos a ponto de mudar o ambiente onde nós estamos vivendo, o ambiente onde você está inserido. Talvez você está percebendo que algumas coisas na tua vida, elas vão ter acesso ao próximo nível, exatamente porque você se tornou um solo, para esse agricultor semear uma semente que é pequena, mas se transformar em uma grande plantação, uma grande árvore, que pode produzir frutos a 100 por 1. E quando nós olhamos isso, essa comparação de Jesus com o reino de Deus ser como uma semente, nós percebemos que existe o processo dessa semente para ela realmente nascer e gerar frutos. E de uma semente até essa planta gigantesca, a ponto de estar no tamanho de uma árvore, eu consigo observar que existe o processo dessa semente se tornar uma planta, dessa semente se tornar uma árvore. E muitas vezes é necessário essa paciência que muitas vezes nós não temos, de ver uma pequena semente se tornando algo que é a expressão desse reino de Deus. Que muitas coisas nós queremos cobrar a Deus das coisas não estarem acontecendo, exatamente porque eu não estou valorizando as pequenas atitudes, as minhas pequenas ações. E o processo desse plantio, ele é duradouro, ele leva tempo. Existe o tempo de Deus para que esse fruto, essa semente que Ele semeou em você, possa gerar fruto. E a notícia que eu tenho é que não é no teu tempo. Eu não sei se vocês já passaram por essa experiência de você colocar diante de Deus e falar: Deus, eu vou fazer um compromisso com você, e eu quero que você haja na minha vida durante, 7 dias. Eu não sei se você já fez isso. Quem já fez isso? Algumas pessoas já fizeram isso. E o interessante, porque eu lembro quando eu fazia essa ação de: ei Deus, em 7 dias eu quero que você fale comigo. Ei Deus, em 7 dias eu preciso de uma mudança. Ei Deus, em 7 dias ou 10 dias ou 15 dias. E todas as vezes que eu fazia isso, Deus nunca fez nos meus dias escolhidos. Ele sempre fazia ou depois ou antes. Ele sempre fazia assim: é 7, então vou fazer no 8º, só para mostrar que é no meu tempo, não no seu. Então quando Jesus ele compara que o reino de Deus é uma semente pequenininha de mostarda, mas que quando ela cresce, ela se torna algo que não dá para as pessoas não perceberem ela, que para você chegar nesse ambiente aqui existe o processo do plantio, e que o processo do plantio exige de nós paciência, existe de nós o cultivo, porque o processo do plantio, primeira coisa, você tem que separar a semente para plantar. A semente que você recebe de Deus, a semente que você recebe desse agricultor, para você poder plantar.
Porque deixar ela no vasinho, deixar ela no saquinho, não vai fazer sentido nenhum. Ela vai continuar sendo uma pequena semente de mostarda. Mas aí você prepara o ambiente para que ela possa nascer. E aí você separa a semente e depois você prepara o solo. O solo da tua mente, o solo das suas emoções, o solo do teu coração, para que realmente possa ter a profundidade certa. Porque se for muito profundo, talvez ela não vai sair como um excelente agricultor pode plantar. A profundidade é porque a semente ela precisa ser escondida. E talvez você chegou agora na igreja e essa semente do reino de Deus, ela está aí dentro de você, mas ela está escondida. E as nossas inquietações começam a querer mostrar: ei, Deus não está acontecendo, Deus está escondido ainda. E a gente começa a pensar que as poucas coisas que nós fazemos não têm efeito. Deus, eu estou servindo você. Deus, eu estou lendo a Bíblia para os meus filhos. Deus, eu estou trabalhando para ser um homem mais honesto no meu trabalho. Deus, eu estou fazendo, isso não está aparecendo. A impressão que dá é que não vale a pena. A impressão que dá é que nós não temos colhido frutos, porque nós não entendemos valorizar o processo desse pequeno começo, de permitir o Senhor plantar essa semente como um bom agricultor em nós, e ela ficar escondida, e muitas vezes esse escondido nos causa repulsa, nos causa, numa sociedade que é influente, numa sociedade que quer visualizações, uma sociedade que quer likes, uma sociedade que quer se expor. O reino de Deus é diferente. Primeiro você se esconde, primeiro você coloca ela dentro de você, e você precisa esperar o processo dele aparecer. Talvez não esteja aparecendo, talvez o reino de Deus não esteja tão expresso em você, mas o importante é que ele está aí dentro. O importante é que Deus, ele colocou essa semente em você, e que no tempo certo vai dar fruto. E depois nós temos que manter o ambiente limpo, porque não é só plantar. Você precisa plantar e permitir com que as bactérias não toquem esse lugar, que os pecados, as distrações dessa vida não tire a semente do lugar certo, ou que não jogue coisas, adubos que não vão fazer sentido para esse tipo de semente. Então é um processo de Deus, de valorizar pequenas atitudes, para lá na frente nós vemos grandes mudanças. Mas se você não valorizar os pequenos começos, naturalmente, você não vai alcançar grandes mudanças, grandes transformações. Então existe o processo de eu separar a semente, de eu preparar o solo, de eu regar e manter esse ambiente dessa semente cultivada pelo regar da palavra de Deus, dessas disciplinas espirituais, e que não faz sentido nós só colocarmos a semente, não buscarmos a Deus com as disciplinas espirituais, de eu manter conectado com Ele, de eu não fazer um jejum, de eu não estar buscando em oração, de eu não estar lendo a palavra dEle. Por quê? Porque precisa manter o solo, precisa nutrir esse solo, precisa nutrir a semente, para que ela possa realmente produzir. Então essas pequenas atitudes minhas, no meu dia a dia, que vai fazer com que o reino de Deus cresça em expressão. E por isso que eu preciso ser o solo ideal para que Deus possa, como agricultor, colocar essa semente de mostarda em mim. E aí Ele colocando as sementes de mostarda em mim, facilmente eu começo a ver o trabalhar dEle em nós, que é inevitável, as pessoas vão ver. E por isso que quando a gente começa a perceber, como o texto fala, embora seja menor entre todas as sementes, quando ela cresce, se torna uma das maiores plantas e atinge a altura de uma árvore. Algo tão pequeno, invisível, que ninguém passa despercebido, que se talvez tivesse um grão de mostarda aqui, quase ninguém talvez acharia. Mas uma coisa que é pequena, a palavra de Deus está dizendo que um dia ela vai crescer, você vai crescer. As coisas de Deus podem crescer. Talvez você vai se tornar um cidadão do reino, e talvez seja essa crise existencial que nós estamos vivendo. Ai Deus, mas você não cresce, Deus não está acontecendo, e muitas vezes nós nos sentimos cobrados por isso. Deus, por que não está acontecendo? Oh Deus, está até acontecendo, mas não é do meu jeito, e eu queria que fosse do meu jeito, não do seu jeito. E às vezes nós entramos nessas crises existencial. E por quê? Porque existe a dor do crescimento. Se é uma semente, e ela vai se tornar uma das maiores plantas, a ponto de se tornar abrigo para as aves do céu, significa que existe a dor do crescimento, que para crescer
muitas vezes vai ter que doer. Eu não sei se você passou por isso, da dor de crescimento na sua adolescência, mas eu me lembro que era facilmente. Eu estava num momento que eu acordava, de um dia para o outro, meus braços cresciam, eu estava na mesa tomando café, derrubava copo toda hora. Quem passou nessa fase por causa de altura? Onde seu pai achava que você... Eu estava ali e o copo já não estava mais na distância certa. Mas ao mesmo tempo, os meus ossos doíam, o meu joelho doía, por causa dessa dor do crescimento. O problema é que na vida nós temos vários tipos de dores. Você escolhe qual dor que você vai querer viver, mas a dor do crescimento ela é inevitável. Você só vai crescer se você passar pelo processo dessa dor e você saber lidar com ela. Jesus estava falando que o reino de Deus é semelhante, é parecido com um grão de mostarda. Uma hora ela vai crescer e você vai crescer, mas vai passar por um processo para que esse crescimento possa ser saudável. Ele vai crescer, você vai passar por várias crises, mas quando crescer, o mundo vai ver a glória de Deus sobre a tua vida. Quando você crescer profissionalmente, quando você crescer como homem, quando você crescer como uma mulher, quando você crescer como filho, como um pai, pouco importa, essa dor que você passa é a plataforma que vai te levar para lugares tão grandes, que vão produzir mudanças, a ponto das pessoas olharem no seu trabalho, olharem você como dono de um negócio, olhar para você como família, olhar para você como marido e esposa, e vai falar assim: uau, o reino de Deus chegou e é manifesto nesse lugar, porque uma pessoa que era improvável permitiu uma semente de mostarda ser gerada em nós e através de nós. E por isso que a gente não pode menosprezar e nem pular as etapas do processo desse plantio. E quando Jesus ele fala sobre essa semente de mostarda, algo tão pequeno que nós desvalorizamos muitas vezes, que nós queremos grandes momentos, grandes coisas. Eu me lembro da história do hangar. Eu me lembro da história de quando nós começamos a igreja. Era um galpão muito engraçado, não tinha teto, não tinha nada. E nós fizemos de tudo. Eu lembro que o chão era de terra, a gente começou a fazer o cimento, e eu não tinha experiência, eu devia ter praticamente, era muito mais novo, e eu estava descalço, e preparando o cimento, e preparando o cimento, e preparando o cimento, e quando fui ver, no outro dia, eu estava cheio de frieira, porque o cimento danificou os meus dedos, e que naturalmente, para você fazer aquilo, você precisava de uma bota, e eu não sabia disso. Eu lembro no início do hangar, onde o Tiago Cavalcante, que pregou no domingo passado, ele estava com um carrinho cheio de terra, e ele, com a estrutura física dele, ele subia numa ladeira com o carrinho, ele pegava um embalo assim, e quando ele subia no carrinho, parava assim no meio da subida, as perninhas tremendo dele assim, aí quase voltava para trás. Eu me lembro do hangar quando ele era uma semente de mostarda, tão pequeno, onde nós precisávamos valorizar os pequenos começos. Infelizmente nós não temos um painel aqui para mostrar a foto do início disso aqui, mas a expressão do que o hangar se tornou por causa do reino de Deus manifesto, a nível do Brasil conhecer a gente, a nível dos pastores olhar para o que Deus está fazendo em alguns lugares que eu vou pregar, como domingo passado, eu estava no Rio de Janeiro, na igreja da Fernanda Brum, e eles falando que o hangar é isso, que o hangar é aquilo, que essa igreja, e eu olhava assim nos bastidores para eu entrar para pregar, eu ficava assim: gente, será que eles estão falando do hangar que eu conheço? Mas que um dia isso era pequeno. Eu não estou dizendo que nós somos grandes, mas estou dizendo que o pequeno começo que nós passamos, assim como o Rocket, eu lembro do Rocket no início da gravação, da estação Rocket no YouTube, com vídeos que eu olhava assim, eu falava: misericórdia, Jesus. Onde o Kevin, os atores, eles tinham uma lousa, eles não tinham teletransporte, não tinha todo o efeito que tem hoje, e olhar para hoje, ver o que Deus está fazendo, através da criatividade, de valorizar pequenas atitudes, para levar eles a grandes mudanças, a grandes feitos, a grandes transformações. E eu começo a perceber que talvez você passou por essa história, você passou pela história de pequenos começos, mas o que eu quero chamar a atenção aqui, para nós encerrarmos a mensagem, é para o último ponto: uma fé crescente como um grão de mostarda.
Que talvez no decorrer dessa jornada você se frustrou tanto, você se decepcionou tanto, você não conseguiu ser tão paciente no processo de uma pequena semente se tornar algo grande. Que talvez você perdeu a fé no meio do caminho. Talvez a sua fé foi abalada. E aí Jesus fala sobre esse texto, onde ele fala: homens de pequena fé. Que se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, que se você tiver uma fé de um tamanho de um grão de mostarda, você pode pedir para esse monte sair desse lugar, e ele vai sair, e nada será mais impossível para vocês. Talvez é nesse ponto dessa mensagem que nós nos perdemos. Talvez não é mais na comparação de uma pequena semente, mas é no processo desse plantio em você, uma fé que era para crescer. Talvez a sua fé foi abalada por causa das circunstâncias, e ao invés de você entrar num ambiente de provocar a fé, para que você possa crescer, porque se a fé é um grão de mostarda, ela pode começar pequena, mas ela vai ser crescente, e talvez você se perdeu nisso, e o Espírito Santo está te trazendo nesse lugar que é grandioso, para dizer que só pode ser Ele que fez isso, e que nada é possível para você, se você permitir que essa semente possa produzir em você, que você possa cultivar com as disciplinas espirituais, porque a fé vem por ouvir a palavra de Deus, e quanto mais eu sou conectado a Ele, mais eu penso como Ele pensa, quanto mais eu me aproximo de Jesus, mais eu penso como Ele pensa, mais a minha atitude é como a dele. E talvez você perdeu a fé, a ponto de você diminuir sonhos, diminuir projetos, com circunstâncias, ao invés de colocar cada vez mais combustível e aumentar ainda mais a régua do teu sonho e projeto. Mas sabe qual é o problema? O problema é que para uma fé crescente, ela não vem de uma fé humana, ela não vem de uma fé conectada a você pode, você é incrível, você é especial, você é demais, você vai ter a fé que vai mover montanhas, você vai ter a fé que vai ver mar se abrindo, você vai ter fé, não é sobre isso, é sobre uma fé que aponta para Cristo, é sobre uma fé cristocêntrica. Não é você que anda sobre as águas, mas Cristo pode fazer você andar sobre as águas. Não é você que abre o mar, é Cristo que abre o mar sobre você. Não é você que vai ter fé a ponto de você, não, é uma fé que aponta para Jesus, é sobre Ele, porque Ele é o autor e o consumador dessa fé. Não é sobre nós conseguirmos estar aqui, mas é sobre esse Deus maravilhoso que nos deu o favor para estarmos aqui. Então o mérito é dele. Talvez a nossa fé foi neutralizada, talvez a nossa fé foi fracassada, porque nós pensávamos que era em nós, e a nossa parte era só cultivar, a nossa parte era só regar, a nossa parte era só fazer a nossa parte, porque Deus com certeza está fazendo a dele, e que talvez a frustração e as dores que você passou, simplesmente foi por conta que você achou que a fé era sua. Sabe, eu tenho 20 anos que eu conheço Jesus, eu nunca tive tudo que eu precisava para fazer aquilo que Deus precisava fazer. Eu nunca fiz algo, eu nunca abri um negócio, eu nunca estive num lugar que eu tivesse 100% do recurso para estar lá. Sempre Deus teve que fazer a parte dele. Ele sempre precisa fazer a parte dele. Se você pede para Deus experiências com Deus, você sempre vai precisar agir nos seus limites, porque Ele vai ultrapassar os seus, para que Ele mostre que Ele entrou em cena. E quando Ele entra em cena, essas pequenas experiências do pequeno grão de mostarda vai elevando o seu nível de fé, e cada vez você vai se movendo mais, cada vez você vai percebendo mais que Deus que está fazendo, não é você. E aí você fala assim: em Jesus eu tenho fé, não em mim mais. A fé é que você abre o mar. A minha fé é que você me faz andar sobre as águas. A minha fé é que 5 pãezinhos pode alimentar 5.000 homens. A minha fé é que um cajado tão pequeno como o de Moisés pôde abrir um mar, porque você que abriu, não foi Moisés que abriu, não é a gente que está fazendo, é o Senhor que está fazendo através de você. E por isso que Ele te convida a ter uma fé crescente, de um relacionamento crescente com Ele, de um compromisso que cresce, que você se torna voluntário, porque você entende que Jesus era um servo que veio para servir as pessoas,
que você se torna pessoas que vão participar de pequenos grupos, simplesmente pelo fato que você sabe que a sua fé vai ser estimulada a se conectar cada vez mais com o corpo de Deus, e quanto mais você cresce em relacionamento com o reino de Deus, mais você vai acessando novos níveis, e aí você sai dessa zona de conforto, que o mundo te escravizou, que te preocupa, como a Carol está falando aqui, como Marta e a conexão de Maria. O que Jesus usa, o ditado popular da sua época, que a fé, ela precisa ser como um grão de mostarda, que se essa fé, ela for semelhante a um grão de mostarda, que mesmo que comece pequeno, ela vai crescendo com as experiências que você vai passando, a ponto de se tornar tão grande, que os homens vão olhar para você e falar assim: uau, não é possível o que eles estão vivendo, não é possível a dor que ele passou, não é possível tantas vezes que ele faliu, não é possível as decepções que quem ele era e quem ele se tornou, não é possível. O mundo começa a olhar e ver que uma planta, uma simples planta, se torna tão influente como uma árvore, e essa planta do reino de Deus, ela faz com que os pássaros procurem abrigo nela. O que eu quero dizer é que o reino de Deus, ele se torna facilmente abrigo para a criação de Deus. As pessoas vão querer estar perto de você para descansar, para encontrar um lugar de socorro, para encontrar um lugar de abrigo, porque o reino de Deus não é um reino de pessoas que exclui a sociedade, ao contrário, acolhe eles, abraça eles, e por isso que o reino de Deus é como uma semente de mostarda que vai crescendo e vai te tornando lugar de abrigo para as pessoas, lugar de refúgio para as pessoas, porque você se tornou uma referência para a humanidade, por conta da sua fé, que ela foi crescente, e você chegou em lugares que a sociedade talvez não conseguiria chegar. E esse é o reino de Deus, de pequenas atitudes, de você cultivar, de você tirar a semente e colocar no lugar certo. E qual área que você tem que plantar essa semente hoje? Talvez nas suas emoções, talvez no seu coração, na sua mente, talvez na sua força, na força do seu trabalho, talvez na sua frustração, que você precisa colocar ela, para que o reino de Deus venha sobre isso. O ponto é que existe um agricultor, chamado Jesus Cristo, que Ele quer disponibilizar sementes, como a de mostarda, semelhantes como a de mostarda, que faz crescer, e o reino de Deus ser conhecido, por conta dessa influência que uma árvore gera. Mas você precisa tomar uma decisão, de escolher seu solo, para que Deus possa plantar essa semente. Você precisa tomar uma decisão, para que Deus possa, como agricultor, plantar uma semente dentro de você, e que mesmo que passe anos despercebido, mesmo que passe anos escondido, porque só foi o início de uma plantação, que você tenha paciência, para cultivar esse solo, a ponto de você ver o crescimento do reino de Deus tão expresso lá na frente, e você falar assim: uau, o que eu estou vivendo no meu casamento, o que eu vivo nos meus negócios, o que eu vivo na minha casa, o que eu vivo com os meus pais, o que eu vivo com os meus filhos, o que eu vivo com a minha família, só pode ser o reino de Deus manifesto. Amém? Eu quero te convidar a nós ficarmos em pé, para nós orarmos nesse exato momento por isso. A Bíblia fala em Romanos 10, 17, que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Você não está aqui à toa. O Espírito Santo te trouxe aqui para que você não viesse mais se limitar com as crises que a sociedade está vivendo. A Bíblia fala em Hebreus 13, 8, que Ele é o mesmo hoje, ontem e eternamente. Que o mesmo Deus que abriu o mar, Ele pode abrir o mar hoje. Que o mesmo Deus que cuidou e cura pessoas, Ele pode te curar hoje. Que o mesmo Deus que fez com que o mar se abrisse naquele momento, Ele pode fazer isso hoje. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas talvez você tenha limitado o seu Deus, talvez você tenha limitado o nosso Deus, as preocupações da vida, a ponto dessa semente ser lançada, e você está tão preocupada com tantas coisas, que você esqueceu da mais importante, que é cultivar as disciplinas espirituais, que é se conectar com a semelhança de Deus,
que é estar na casa de Deus, que é aos domingos estar aqui ouvindo a palavra, que é vocês terem comprometido num crescimento radical como discípulo comprometido de Jesus. Não é mais o que você teve as experiências no passado. Talvez quando você estava no início, você conheceu a Deus, você tinha comprometimento e você se dedicava tanto, mas o Espírito Santo está te convidando agora a ajustar a sua mentalidade sobre isso, ajustar o seu coração para que você não venha mais superficialmente ser um homem e uma mulher espiritual. Ao contrário, Deus está te convidando na profundeza de uma semente que cresce, o teu crescimento com Jesus. Talvez você, como a gente começou aqui no hangar, no início de janeiro, propomos a leitura da Bíblia de 49 semanas, e talvez você já parou. O Senhor está falando assim: ei, volte, mesmo que seja pequeno o começo, mesmo que seja uma pequena semente, mas que você volte a ter um comprometimento com Ele radical, porque é por causa disso que a nossa fé pode crescer. Se a fé vem por ouvir a palavra dEle, nós temos que mergulhar na palavra dEle. Se a fé vem por conectarmos a Deus, então nós temos que estar envolvido com comprometimento com o reino de Deus. Não é só o domingo, mas o domingo é início de uma semana. E por isso que nós temos as naves no final, durante a semana, para que você possa cada vez mais se conectar com essa palavra que estimula a sua fé, que te fortalece, que te faz andar sobre águas, que te faz passar por momentos que talvez você não teria força para passar. Por quê? Porque você está agora vinculado, conectados a uma família de Deus. Mas aqui eu quero fazer um convite para você que quer receber essa semente do agricultor, para você que quer disponibilizar o seu coração, o solo para ele plantar essa semente, porque a semente ela pode continuar no mesmo lugar, ela não vai produzir nada, mas Deus está te convidando. Se Ele pode plantar ela no seu coração, se Ele pode plantar ela na sua mente, se Ele pode plantar essa semente e produzir frutos, e mesmo que passe por anos e você não tenha visto nada, você possa olhar lá na frente no futuro e falar assim: uau, olha o que essa planta, olha o que essa semente produziu, a ponto de crescer e se tornar abrigo para as pessoas, se tornar abrigo para pássaros, se tornar abrigo para o mundo, se tornar abrigo para a humanidade, porque você entendeu que o reino de Deus chegou. E você que quer tomar essa decisão, eu quero contar até 3 e você levantar a sua mão. Se você quer se decidir por Jesus, se você quer entregar a sua vida para Ele, se você quer falar assim: Jesus, o solo é teu, planta isso no meu coração, planta o teu reino, planta os teus valores, planta a tua imagem, a tua semelhança em mim. E eu quero te fazer esse convite, e contando até 3, você levantar suas mãos, e nós vamos orar juntos por isso, amém? Vamos contar junto, igreja. 1, 2, 3, levanta sua mão bem alto. Amém, 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 amém. Dá um aplauso bem forte para Jesus. Obrigado, Jesus, por essas pessoas que se decidiram. Vamos orar juntos por elas. Pai, nós colocamos diante de Ti, Pai, a cada pessoa aqui que escolhe fazer com que essa semente possa produzir algo dentro delas. Nós somos o Teu solo, Jesus. Você é um bom agricultor e que nos escolhe para cultivar, para nos podar, para ver frutos crescendo, a ponto do Teu reino ser conhecido, que é uma coisa inevitável, que é uma coisa invisível, mas quando o Teu reino chega, Pai, a influência acontece, a relevância acontece, e as pessoas podem nos procurar como Teu abrigo, como um lugar seguro, para habitar, para se alimentar, para ter a sombra, para ter um descanso, Pai. Então nos leva como homens e mulheres do Teu reino, como cidadãos do céu, para chegar no nosso trabalho, para chegar em ambientes e ver o Teu reino crescendo em nós, numa fé crescente, do tamanho de um grão de mostarda, mas que cresce e se torna uma das maiores plantas, a nível de ter a altura de uma árvore. É isso que nós pedimos, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meu querer é viver em Teu amor, ser desfeito em quem Tu és. Meu desejo é Te conhecer, Senhor. Vou abrir meu coração ao Teu falar, os meus não, desesperado por um
na presença de Deus. Então eu quero te convidar a pegar o seu cálice. Se você não recebeu, se na entrada você não pegou, levanta sua mão para a gente ver você, para a gente poder levar a ceia até você. A gente não quer que ninguém fique de fora. Então todos nós nos assentaremos à mesa do Senhor com Ele. Eu cresci e no ambiente que eu cresci, eu entendia, eu achava, eu aprendi que eu não poderia tomar a ceia se eu tivesse com uma ou outra situação acontecendo na minha vida. E dessa forma como eu cresci, eu tinha medo da ceia. Eu não tinha alegria. Quando era o dia da ceia, eu ficava, ai, mas hoje é ceia, ai, socorro. Ei, Jesus, Ele fez a preparação da ceia. E Ele convidou todos os seus discípulos a tomar a ceia. Ele convidou Pedro, sabendo que Pedro o negaria. Ele convidou Judas, que já tinha todo o esquema de entregar Jesus com um beijo. Ele se assenta e olha o que ele diz. Lucas 22, do 14 ao 20, eu vou ler para você. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram à mesa. Sabe quando está tão bom a conversa? Sabe quando está bom que você inclina assim na mesa? Jesus se reclinou à mesa para conversar com seus amigos. Jesus está reclinado à mesa para falar com você, para tocar seu coração, para tomar essa ceia com você. E Ele disse assim, ó, eu desejei ansiosamente comer essa ceia com você antes de partir. A vontade de Jesus é ser família com a gente, é sentar nessa mesa posta e conversar e tocar o seu coração e curar a sua alma. Então aquilo que eu imaginava que de fato me separava do Senhor, nessa mesa Ele me convida a conversar com Ele, a entregar isso a Ele, a entregar as dificuldades, as minhas ansiedades a Ele. E nessa mesa Ele não exclui, Ele aproxima. Então, o meu convite para você é que juntos, assentados à mesa com o Senhor, nós possamos comer desse pão e beber desse cálice. Esse pão que representa o corpo que Ele entrega. Ele entregou o seu corpo e a palavra diz que é sobre o seu corpo que foi lançada as nossas enfermidades. Pelo seu corpo e pelas suas feridas nós somos curados, nós somos sarados. Eu te convido a comer esse pão simbolizando a cura física, e eu te convido a beber esse cálice simbolizando a cura emocional, porque quando Jesus ele chegava nas pessoas e falava, o seu pecado está perdoado, é porque Ele verteu o seu sangue para perdoar os nossos erros e os nossos pecados. Então Ele não está na mesa para te excluir, Ele não está na mesa para te apontar o dedo, é para dizer, vem, ei, o seu pecado está perdoado, ei, vem, senta-se à mesa comigo. Então você pode abrir ali o seu cálice. Vamos dedicar isso ao Senhor. Vamos orar em consagração mesmo. Aqui esse pão e esse suco de uva representa. Você que está online também, separe algo aí para você cear com a gente. E dedique isso ao Senhor. Dedique a sua vida. Consagre a sua vida cada vez mais a Ele. Jesus, entregamos, Senhor, a nossa vida a Ti. Jesus, somos tão gratos, Pai. Somos tão gratos porque nos assentamos não a uma mesa que exclui, mas uma mesa que acolhe. Não um reino que exclui, mas um reino que acolhe. Jesus, obrigado, Jesus, pelo Teu sacrifício na cruz. Obrigado por esse pão que representa o Teu corpo, que levou as nossas enfermidades. Obrigado por esse sangue que representa, esse suco que representa o Teu sangue, que perdoou, que nos lavou, que nos limpou, Senhor. Obrigado porque você se entrega em um sacrifício e abriu pra gente um novo e vivo caminho, pra gente se aproximar, pra gente estar na Tua presença, pra gente se entregar. Jesus, obrigada, Senhor. Nos entregamos a Ti, nos dedicamos a Ti, em nome de Jesus. Pode comer e pode beber.
Obrigada, Senhor, por nos aproximar. Obrigado, Jesus, que você não levou em conta os nossos erros e pecados, ao contrário.